Desde os primórdios da humanidade, que o sentimento de medo acompanha as pessoas. No início, era por causa do desconhecido. Então, para se proteger fisicamente e espiritualmente, imaginavam deuses ou outras entidades que pudessem protegê-los. Os regimes e as ideologias, elas permanecem no mundo todo ainda usando esse método de acabar dizendo para as pessoas, ou mostrando, o que é pior, em práticas, de que aqueles que não estiverem dentro do seu círculo ou combinando com as suas ideias, eles sofrerão consequências. E isso gera, naturalmente, um medo das pessoas de que uma posição, ou uma manifestação, uma escrita, enfim, várias formas de expressão, elas acabem prejudicando individualmente, em termos de grupos, até coletivamente. O nosso país teve um divisor de águas, depois de muitos períodos em que este medo, através da censura e de censores e de períodos de exceção, se exerceu, que foi com a Constituição de 1988. Mas nós chegamos aí quase a 37 anos da promulgação da Carta, e o que se percebe, conforme diz os pensadores políticos, é um país ranzinza, polarizado, e que está se espalhando um autoritarismo difuso no seio da sociedade. Hoje se pune alguém, se acaba uma pessoa sendo atacada, se ela não é do meu grupo, que não está na minha bolha, tudo bem, deixa assim, não é comigo. Esquecendo que isso pode inverter. Então, o que temos hoje é, lamentavelmente, o uso, e não só pela elite política ou pela própria estrutura do Estado, de instrumentos que levam a práticas não republicanas e não democráticas. Estão corroendo com essas práticas a própria democracia e a república, que foram elementos muito buscados em diferentes épocas da nossa população e do nosso país. O culto da tolerância, que é um dos fundamentos da democracia, ele leva tempo e ele é fundamental para que tenhamos todo um processo de convivência social, de um contrato social e de que haja uma igualdade entre os habitantes, entre a população de um país, no caso do nosso país. Não é o que se tem visto ultimamente, lamentavelmente. E aí nós acabamos nos perdendo por coisas que já poderiam, e já até em determinado momento, após a Constituição, pareciam superadas. Que é nós ficarmos nos preocupando com os salvadores da democracia ou de proteger as famílias. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de que nós mesmos tenhamos condições de fazer as nossas opções e nos responsabilizarmos por elas. Mas é importante que se tenha presente que a perda da tolerância e a perda desses valores constitucionais, por várias razões, e as justificativas são inúmeras, elas acabam nos colocando numa situação muito perigosa, de nós voltarmos às situações que nós já tínhamos superado. E isso não é bom. Então nós temos que ter, enquanto população, enquanto sociedade brasileira, ficarmos de olhos atentos, porque é uma atrás da outra as medidas que vão cerceando essa liberdade. E a democracia, ela tem justamente a oportunidade de se falar de peito aberto, o dissenso, de nós termos e ouvirmos aquilo também que não nos agrada. Vamos em frente, a Constituição ela precisa ser trazida novamente à pauta, como aconteceu no final dos anos 80, para o bem de todos e para o bem do Brasil. Boa tarde.